Olá, eu sou Adriana Figueiredo, sou professora de língua portuguesa para concursos e faço parte da equipe do Aprova Concursos. Desta vez estamos aqui para falar sobre a ESAF que elabora muitos concursos, entre eles Auditor Fiscal da Receita Federal, concurso sempre muito esperado, muito disputado pelos candidatos. Eu vim aqui falar sobre como é a minha disciplina nas provas da ESAF. Falar um pouquinho sobre os últimos editais. Vou começar com 5 dicas para melhor preparação para a prova em língua portuguesa. Você que vai fazer uma prova da ESAF. Como se preparar melhor? Consigo resolver isso em 5 dicas? Sim. Então vamos lá. A primeira dica, que seria o primeiro passo, é... Então, a primeira dica, o primeiro passo é estudar a teoria da língua portuguesa. Então, se você vai se preparar para a ESAF e para um grande concurso como esse, primeiro passo é estudar a teoria. Cobrir item a item do edital. Quando se estuda a teoria, deve-se estudar como se estivesse mesmo chamando feito a ordem. Português, todo mundo estudou a vida inteira, eu sei. Mas, quando você se prepara para um concurso assim, parece que você organiza tudo o que você estudou ao longo da sua vida escolar. Então, você vai estudar para a ESAF, você precisa se preparar item a item do edital, revendo todos os conceitos e organizando esses conceitos. Então, o primeiro passo é estudar a teoria. Tudo que você já viu vai voltar, mas você vai ver que tudo vai se organizar também. Então, o primeiro passo é esse. Só que depois, você precisa, logo, imediatamente após o estudo da língua portuguesa, da teoria, você precisa resolver questões por assunto. Quando você resolve questões por assunto, você massifica aquilo que você estudou, solidifica os conceitos estudados e já começa a se preparar para a prova. Resolver questões por assunto deve ser uma etapa imediatamente posterior à etapa de teoria. Você pode, inclusive, já resolver questões por assunto ao longo do estudo da teoria. Isso também pode ser muito bom. Muitos alunos, à medida que vão revendo a teoria, já vão estudando com questões da ESAF. Por exemplo, você vai se preparar para a Receita e vai estudar um assunto que é verbos, morfologia. Você estuda a teoria de verbos e depois de estudá-la, você já pode treinar com questões da ESAF de verbos. Bom, tanto faz. Você pode fazer isso ao longo do seu curso e você pode, após estudar toda a teoria, resolver as questões por assunto. Eu sempre acho que resolver as questões ao longo da teoria é mais eficaz, porque você vai dando aplicabilidade a tudo que você estudou. Então, uma dica que eu dou é: logo no início da sua preparação, vá exercitando. Exercite com questões da banca. Isso vai fazer com que você otimize a sua preparação. Bom, então vamos lá. Depois de estudar a teoria e de treinar com questões por assunto, vem a terceira dica, que é: resolva provas completas. Primeiro você resolve questões por assunto. Depois, você começa a resolver provas completas. A resolução de provas completas, provas na íntegra, nesse caso, você não vai mais treinar exercício por assunto. Aqui, você resolve a prova do início ao fim. Isso pode ser muito bom porque você treina tempo de resolução de prova e também vai se acostumando com os enunciados e vai se preparando para aquele ritmo que vai ocorrer no dia da sua prova, que é o ritmo de cada questão tratar de um assunto diferente. Então, isso é muito bom. Então, vamos lá. Teoria, questões por assunto, resolução de provas completas e aí depois você vai treinar decodificação dos enunciados. Isso realmente ajuda. Quando você começa a treinar provas completas, você vai fixando, inclusive, os enunciados que você vai vendo ao longo das provas. Então, por exemplo, você identifica um enunciado de inferência, você consegue diferenciá-lo de um enunciado de recorrência, que são 2 técnicas de interpretação de textos. À medida que você vai decodificando enunciados e até memorizando, você já se prepara para não se surpreender no dia da prova. Saber identificar o que a banca pede no enunciado é uma etapa que pode fazer
muita diferença na sua preparação. Então, acostume-se com os enunciados, organize os enunciados, sistematize-os. Isso ajuda bastante. Por fim, aconselho que você treine síntese de textos. Sabe aquele exercício de olhar para o texto e conseguir depreender dele a ideia mais importante? Isso é essencial. Quantas pessoas enfrentam dificuldades na prova, muitas vezes, porque terminam a leitura de um texto e não conseguem entender o que foi mais importante ali? Você já deve ter passado por essa situação, né? De ler e falar assim, ai meu Deus, não estou entendendo nada, o texto parece um amontoado de informações. Já não sei mais o que se disse lá na primeira linha do texto. Isso nunca aconteceu com você? Isso acontece bastante. Principalmente quando você está na pressão da prova. Por isso, uma dica que eu dou é a de sempre treinar síntese de textos. Isso você faz ao longo da resolução das provas. Quando você começa a resolver provas, você já vai se acostumando com essa leitura e síntese de textos. E isso vai fazer toda a diferença na sua prova. 5 temas mais cobrados em provas anteriores, de acordo com os últimos editais. Os conteúdos programáticos de língua portuguesa da ESAF são sempre muito parecidos. Muita gente, quando olha para um conteúdo programático da ESAF, até se surpreende, achando que é pouco que vai cair na prova. Dependendo do concurso, o conteúdo programático ele vem de forma tão resumida que parece até mesmo que serão poucas coisas que vão cair na prova, mas não é bem assim. A ESAF ela traz um conteúdo programático definido, muito repetido nos concursos, você vai ver que há pouca variação e o conteúdo, ele acaba por abranger todos os assuntos de língua portuguesa, não fica nada de fora. Veja, esses aqui são alguns conteúdos programáticos de concursos da ESAF dos últimos anos. E não há muita variação entre eles. Olha, analista de planejamento, Receita Federal, auditor fiscal, que é até mais resumido. Enfim, são muito parecidos. E os assuntos mais recorrentes são, o primeiro é compreensão e interpretação de textos. Esse tópico, ele dá conta aí de pelo menos 30% a 40% da sua prova. Serão de compreensão e interpretação de textos. São aquelas questões que requerem que o candidato compreenda, ou seja, localize uma informação no texto ou infira, deduza a partir do que se leu. Aliás, essa é a diferença entre compreensão e interpretação de textos. Compreender o texto é localizar a informação lá. Interpretar um texto é deduzir a partir dele. Esse é o assunto mais comum nas provas da ESAF. O segundo mais comum é semântica. Neste tópico, você vai estudar o emprego das conjunções. Esse de gramática é o assunto mais importante. São aquelas questões em que você classifica, identifica os valores das conjunções, conjunções explicativas, adversativas, causais, etc. Uma notícia boa é a de que a banca, ela não é muito ligada em memorização, ela não gosta disso. Então, na hora da prova, você não vai precisar dar o nome todo, o nome completo da conjunção. Conjunção, subordinativa, adverbial, causal. Não, a banca não gosta disso. O que ela faz, e por isso ela coloca assim no edital, semântica, o que ela faz é perguntar a você qual é o sentido. Semântica é sentido. Semântica é contexto. É o estudo do sentido, dos valores que determinadas expressões têm no texto. E é assim que a banca vai perguntar a você. Ela vai destacar uma expressão do texto e vai perguntar o sentido que ela tem lá naquele contexto, em vez de ficar pedindo que você classifique a conjunção. Isso não é comum na ESAF, o que é ótimo. Outro assunto muito comum nas provas da ESAF é morfologia. Parece um nome, né, simples, morfologia, mas na verdade isso dá conta de metade, praticamente, de tudo que você estudou em língua portuguesa. Morfologia, você, nesse tópico, precisa dar especial atenção a pronomes. É aqui que a banca traz aquelas questões de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, que dizem respeito à posição do pronome na frase. É aqui também que a banca trabalha verbos.
Em verbos, você vai ver a abordagem da banca é bem lógica. Aliás, isso é uma ótima notícia. A banca não vai pedir que você conjugue verbos. Não, isso não é típico da ESAF. O que ela quer em morfologia é, por exemplo, que você identifique por que o pretérito perfeito foi utilizado no texto. Ela pergunta muitas vezes se o presente do indicativo pode ser trocado pelo futuro. Olha, eu vou te dar aqui um exemplo muito simples. Se eu digo, amanhã eu vou ao Guarujá. Neste caso, eu tenho o verbo no presente, vou. É muito comum que a ESAF pergunte se em frases como essa eu poderia trocar vou por irei e se isso geraria prejuízo semântico. Pense comigo. Faz diferença dizer amanhã eu vou ao Guarujá e dizer amanhã eu irei? Claro que não. Tanto faz. O sentido é o mesmo. E é muito assim que vem, né? A ESAF é muito desse estilo de prova. Ela quer que você vá ao texto e veja se há uma mudança de sentido. Eu acho que essa abordagem é muito mais interessante. Você vai adorar. Outro assunto comum é sintaxe. Sintaxe é assunto que abrange tudo, né? Tudo que você estudou a partir de análise sintática, desde a classificação de termos sintáticos, aposto, objeto direto, objeto indireto, até pontuação. Concordância verbal, concordância nominal, crase, tudo está dentro desse tópico. Então, quando você estuda português, você começa por morfologia, né, que nós vimos agora, e depois você vai à sintaxe. Então, você começa com morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, pronomes, substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, e depois você vai à sintaxe, que é o estudo das funções sintáticas, desde objeto direto, objeto indireto, até pontuação. Então, morfologia e sintaxe são os tópicos mais importantes. Entre os 5, né? Entre os 5. E eles são os mais abrangentes, porque dentro deles há vários assuntos que você vai estudar. Depois, normalmente, aliás, é muito interessante você perceber que em muitos editais, o conteúdo programático de língua portuguesa costuma destacar pontuação. Esse não seria um assunto a ser destacado. Não há muito porquê, não haveria porquê a banca destacar pontuação, já que pontuação está dentro de sintaxe. Qualquer outra banca, quando traz um conteúdo programático de língua portuguesa, quando coloca sintaxe, não coloca mais nada, não precisa colocar pontuação, concordância, porque, teoricamente, tudo isso estaria dentro de sintaxe. Mas por que a ESAF costuma destacar pontuação? Porque, indiretamente, é como se ela dissesse para o candidato: treine muito isso. Está dentro de sintaxe, mas nós sabemos que numa prova da ESAF é muito comum que até 2 ou 3 questões sejam de pontuação. Então, é de fato um assunto que você deve priorizar nos seus estudos. Bom, agora vamos falar dos 5 termos mais recorrentes em provas da ESAF. Como assim termos mais recorrentes ligados à língua portuguesa? Os queridinhos da ESAF em língua portuguesa. Como assim queridinhos? São aquelas expressões que são usadas nos enunciados. Expressões que quando você entende, quando você compreende, elas ajudam você, inclusive, a resolver a questão com mais celeridade. Expressões que você tem que conhecer para resolver as questões. É muito comum que a banca traga um enunciado assim: assinale a opção correta e incorreta a respeito das estruturas linguísticas do texto. Estruturas linguísticas, a banca usa muito essa expressão, estruturas linguísticas. O que é isso? Toda vez que a banca trouxer essa expressão no enunciado, ela estará avisando a você: não pense em compreensão textual. Essa questão é só de gramática. É como se ela dissesse em outras palavras: é gramática, não é compreensão textual. Então, quando essa expressão vem no enunciado, o aluno já sabe que não precisa pensar em compreensão de textos. É gramática pura. Além disso, a banca fala muito em de modo a preservar a coesão
e coerência textual. O que é isso? Coesão e coerência textual. Coesão, toda vez que se fala em coesão, tem a ver com conexão entre as informações do texto. Então, quando a banca pergunta assim, posso substituir uma palavra pela outra de modo a preservar a coesão? Na verdade, o que ela quer é simples. Por exemplo, se você tem um texto que diz assim, olha, o homem chegou, ele estava feliz. Aí a banca pergunta se nós podemos trocar ele por esse. Em vez de dizer o homem chegou, ele estava feliz, o homem chegou, esse indivíduo estava feliz. Posso trocar ele por esse indivíduo? Aí a banca pergunta se isso alteraria a coesão. É simples. Coesão tem a ver com conexão. Aí você vai ver o seguinte, ora, não há problema nenhum, porque ele estava se referindo ao homem. Se eu trocar por esse indivíduo, a relação vai ser com a mesma palavra, homem. Isso significa preservar a coesão, conexão. E aí, normalmente, quando ela coloca coesão, ela fala em coerência. O que é isso, coerência? Isso é uma expressão queridinha da ESAF, coesão e coerência. Coerência está sempre ligada à coesão nas questões porque coerência é lógica. Então, é como se ela estivesse perguntando, essa palavra que vai entrar ali vai continuar se referindo à mesma palavra e vai manter a lógica, o sentido do texto? É isso que ela quer dizer. Uma outra expressão, uma outra palavra queridinha da ESAF é inferências. Normalmente vem assim, julgue como verdadeiras ou falsas as inferências. Inferências são as chamadas deduções, conclusões a partir do que se leu. É muito comum que a banca fale em inferências e aí o que ela quer nesse modelo de questão? Ela quer não só que você vá ao texto e entenda o que está escrito ali, ela quer que você deduza. Inferir é deduzir, com base nas informações que o texto dá. Por exemplo, se eu digo assim, ele continua feliz. Com essa frase, ele continua feliz, a ESAF pode perguntar a você, assinale uma possível dedução ou inferência a partir do que se leu. Ora, uma possível inferência, nesse caso, seria ele já estava feliz. Isso é uma possível dedução. Por que uma dedução? Porque ao olhar o verbo continua, se eu digo ele continua feliz, deduz-se que ele já estava e esse estado continuou, permaneceu. Dedução é isso. Dedução é uma inferência com base em informações que o texto traz. Outra expressão queridinha da ESAF, que você vai ver muito nos enunciados, é indique a opção correta e incorreta em relação à compreensão textual. E aí, compreensão textual é diferente de inferência. Por quê? Porque compreensão textual é mais simples. Nesse caso, você só precisa ir ao texto e compreender, entender o que está ali. É uma questão de entender o que o texto nos informa. E isso você vai ver muito nas provas da ESAF. Por fim, eu trouxe para você uma expressão que também é queridinha, muito presente nas provas da ESAF. E aí a banca diz assim, olha, ela vai além, ela não fala só em coesão e coerência, ela junta tudo. Ela diz, assinale a opção que torne o texto coeso. O que é texto coeso? Texto coeso é aquele que tem informações que se conectam entre si. Se eu digo para você, vamos lá, mamãe chegou, vírgula, está chovendo, vírgula, o bebê está dormindo, essas informações até fazem sentido, mas elas não têm coesão entre elas. Para que houvesse coesão, bastaria dizer mamãe chegou, vírgula, está chovendo e o bebê está dormindo. Basta colocar um e você faz coesão, conexão. Então, toda vez que a banca diz para que o texto se torne coeso, o que ela quer E aí as informações, elas se ligam? Tornar o texto coeso, portanto, é acrescentar conjunções, pronomes. E ela não diz só isso, ela diz assim, coeso, coerente, coerente, você já viu, é lógico,
É aquele texto que faz sentido e gramaticalmente correto. Então, ela usa muito essas 3 expressões no mesmo enunciado. E nesse caso, ela quer o quê? Que as informações se conectem, tenham pronomes, conjunções, que elas façam sentido e que aquele trecho que você vai assinalar como correto não tenha erro gramatical. Esses são os enunciados mais comuns, as expressões mais comuns da ESAF. Bom, em relação à atualização em língua portuguesa, e aí, o que você pode fazer para se atualizar? É difícil falar disso em língua portuguesa, porque língua portuguesa não é como a legislação que se atualiza constantemente. Ainda bem, né? Em língua portuguesa não existe isso de, houve um congresso e aí o que se decidiu é que os objetos diretos vão se transformar em indiretos. Não, isso não acontece. Isso é uma grande vantagem para você que estuda a língua portuguesa, que você estuda a língua, aquilo não vai mudar muito. Na verdade, o que varia de concurso para concurso é um edital que muda, um conteúdo programático que venha com uma diferença. Agora, hoje estamos falando de um momento que é aquele que vem após o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico ele já está valendo. Então, uma dica de atualização é: estude o novo acordo ortográfico. Estude, porque nós sabemos que ele já está vigorando, ele é obrigatório. E aí sim, aí você precisa ficar ligado, porque isso já está caindo na sua prova. A banca, ela não pergunta muito como era antes do novo acordo. Ela não faz, aliás, ela nunca fez esse tipo de questão. Como era e como ficou? Não, você só precisa saber como está agora. Ela não vai perguntar assim, era desse jeito e ficou desse jeito? Não, ela só vai pedir que você marque uma alternativa que esteja correta de acordo com as novas regras do acordo ortográfico, de acordo com a nova ortografia. E aí você precisa, de fato, estudar de forma atualizada. É isso. No mais, você que estuda para Receita não tem que se preocupar, porque não há atualizações, nada muda, não é? O português é aquele, na verdade, que você precisa é treinar com questões. Agora sim, agora eu vou mostrar a você 5 questões mais cobradas pela ESAF, em prova de 2017, nesse caso, 2016, que é o que nós temos de registro. E aí, eu trouxe para você uma prova da FUNAI, auditor fiscal da FUNAI, para mostrar os modelos, os 5 modelos de questão mais comuns. Vamos lá. As informações do texto acima permitem concluir que... Toda vez que a banca vem com esse tipo de enunciado, permitem concluir, você vai estudar depois comigo, você vai ver que isso é uma questão de inferência, dedução. É como se a banca dissesse, marque a alternativa que indique uma possível dedução com base no texto. Então, esse enunciado é muito comum, é um modelo de questão dos mais recorrentes. Um outro modelo de questão que também veio na prova da FUNAI é aquele que pede que você substitua expressões por outras do texto. E quando a banca pede que você substitua, ela pergunta 2 coisas. Ela pergunta se o sentido é mantido e há correção. Ela não pergunta só de correção, ela quer saber se o sentido também é preservado. Nesse caso, você vai ver que não basta a frase, portanto, estar correta. Ela precisa ter o mesmo sentido. Então, se ela retira, por exemplo, na letra A, uma conjunção temporal do texto, você pode trocar por à medida que a frase vai continuar correta, mas o sentido é diferente. É diferente, porque enquanto é temporal e à medida que é proporcional. Então, esse é um modelo de questão muito comum. Nesse caso, você teria que achar aquela que mantivesse o sentido e a frase correta. Um outro modelo de questão, e esse você vai ver sempre nas provas também, a banca traz trechos e diz que eles compõem um texto, mas a banca apresenta esses trechos desordenados. E aí o que você tem que fazer? Você precisa numerar essas lacunas e marcar a alternativa que indique a sequência correta desses trechos. Eles
na verdade, estão desorganizados e você tem que organizá-los de modo que eles componham um texto coeso e coerente. Como assim coeso e coerente? As informações, elas precisam se conectar entre si e elas precisam produzir lógica. Além disso, então, só para mostrar a você aí um assunto muito parecido com esse e que também é uma questão que você vai ver em todas as provas da ESAF, próximo modelo de questão é: a banca, ela traz uma lacuna e pede que você indique o conector que possa ocupar a posição inicial dessa lacuna. Então, ela pede que você escolha a conjunção, o conector, que possa ocupar aquele lugar. Nesse tipo de questão, o que você não pode fazer, depois você vai aprender comigo, é ficar chutando conjunções, sabe, para ver qual que soa melhor. Muita gente faz assim por intuição, mas você vai aprender que existe uma forma, claro, mais certeira, né, para você sair bem nessa questão, que é, você precisa perceber o sentido que há entre aquelas orações. Então, você vai ver que para você escolher a conjunção que vai entrar aqui, você precisa entender qual é o sentido da primeira informação em relação à segunda informação. A conjunção que vai entrar aqui vai indicar o sentido dessa primeira informação relacionando-se com a segunda, se é causa, se é adição, se é oposição. Então, é muito comum esse estilo de questão. A banca quer que você insira a conjunção que traga o sentido, né? Aquele sentido que há no contexto. Por fim, quinto modelo de questão, eu não disse, um dos assuntos mais pedidos da banca é pontuação. Assinale o trecho em que foram plenamente atendidas as regras de emprego dos sinais de pontuação. Então, nesse tipo de questão, a banca traz grandes trechos, né? E ela pede que você marque, nesse caso aqui, o único que esteja correto. Mas não desanime não, os trechos são longos, mas você vai perceber que muitas vezes o erro vem na primeira ou no máximo na segunda linha. Você nem precisa ler aquilo tudo. Existem formas de você otimizar esse teu treinamento, né? Treinamento de questões da ESAF. Parece complicado, mas quando você vai se acostumando com o estilo da banca, tudo se torna muito simples. Por isso que lá no início do nosso bate-papo eu disse, treinar com questões. Treinar se você quiser desde o início. Então, quando começar a estudar a teoria, já pode começar a resolver questões por assunto. Com isso, você já vai se acostumando com o estilo de prova da banca e você vai ver um português muito mais lógico, muito mais adequado ao seu padrão à sua realidade. Eu gosto da ESAF porque a ESAF, por exemplo, numa prova para auditor fiscal, ela traz textos ligados à área de economia, contabilidade, enfim. Textos que têm a ver com o que você estuda. Se fosse outra banca, poderia trazer um texto filosófico e isso poderia ser um grande problema. Não. Os textos da ESAF são bem simples, bem de acordo com a sua realidade, bem voltados para o contexto que você estuda nas outras disciplinas. Há, de fato, uma intertextualidade, né, entre tudo que você vê na ESAF. Gosto muito, sou suspeita para falar, mas você vai ver que quando você domina a língua portuguesa na ESAF, português passa a ser um dos seus pontos fortes. Pode confiar. Com grande prazer que eu venho falar dessa banca, que é uma das principais do Brasil. Que você aí aproveite e conheça a banca, aprofunde-se nela. Um grande beijo, foi um grande prazer. Eu sou Adriana Figueiredo, professora de língua portuguesa aqui do Aprova Concursos. Até a próxima, até!